Bom dia, caros profissionais de saúde. Meu nome é Nayana. Eu sou enfermeira obstetra responsável pelo controle de infecção da maternidade Dona Evangelina Rosa, tá? E nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre higiene de mãos. Bom, eu sou mestre em saúde da mulher pela Universidade Federal do Piauí, certo? Enfermeira obstetra, também pela Universidade Federal do Piauí, especialista em gestão em saúde e controle de infecção pela FACET, São Paulo, tá certo? E atualmente eu estou no controle de infecção da maternidade Dona Evangelina Rosa, e estou na coordenação do Centro de Parto Normal do Hospital João Luiz de Moraes. Então, nós vamos falar hoje, gente, sobre higiene de mãos. Por que esse tema? Higiene de mãos, gente, é fundamental. É a principal forma, só para vocês terem uma ideia, a principal forma de transmissão de infecção para o paciente através das mãos dos profissionais de saúde, ok? Então, assim, a higiene de mãos é a medida mais simples, a medida mais simples a ser implementada pelo profissional de saúde para não estar levando infecção para o paciente, mas é, ao mesmo tempo, a medida mais negligenciada de todas. Então, assim, é preciso a gente ter um olhar mais atento, é preciso a gente ter um olhar mais criterioso e é preciso a gente ter um cuidado maior com as nossas mãos quando estamos dentro do ambiente de trabalho, dentro dos hospitais, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Então, gente, segundo o Programa Nacional de Segurança do Paciente, o PNSP, a higiene de mãos é a quinta meta, tá? É a quinta meta de segurança do paciente. Essa meta, ela previne infecção. A finalidade é evitar a infecção. Como a gente falou anteriormente, os estudos, eles mostram eles têm mostrado o tempo todo para a gente que a principal forma de transmissão de infecção está do paciente, no paciente está exatamente nas mãos dos profissionais de saúde. Então, é por isso que é a quinta meta, não é, de segurança do paciente. Mas o que é higienizar as mãos? A higiene de mãos, ela é reconhecida mundialmente como uma medida primária, porém muito importante no controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. O termo lavagem das mãos, ele foi substituído pelo termo higiene de mãos. Bom, então, a higiene de mãos, ela vai englobar o quê? Ela vai englobar 4 etapas. Quais são essas etapas? Primeiro, é a higienização simples, né? A higiene de mãos simples, que é a higiene com água e sabão. A segunda forma de higienização é a higienização antisséptica, que é a higiene de mãos com uma solução antisséptica, tá? A terceira forma de higiene é a fricção antisséptica, que é o uso do álcool em gel nas mãos, tá? E a quarta forma é a antisepsia cirúrgica, que é antes da realização do procedimento cirúrgico. E daí a gente vai ver cada etapa, né, cada termozinho e o passo a passo de cada um deles. Vamos lá. Então, gente, a higienização de mãos simples. O que é essa higiene de mãos? É o ato de higienizar as mãos com água e sabão sobre a forma líquida. Qual é a finalidade? Remover os micro-organismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e à proliferação de micro-organismos. Então, gente, quando é que eu higienizo as minhas mãos? Por exemplo, eu sou um profissional de saúde, eu saí da minha casa e eu chego na instituição hospitalar. Então,
Eu chegando na instituição hospitalar, eu vou higienizar as minhas mãos. A partir de então, higienizar minhas mãos com água e sabão, né? A partir de então, eu vou usando o álcool em gel a cada etapa de procedimento. Mas, por exemplo, eu higienizei minhas mãos, mas depois eu tive contato com secreção, eu fui fazer um procedimento no paciente, tive contato com secreção, apresentou sujidade na minha mão. Então, apresentando sujidade na minha mão, o que eu faço? Eu vou lavar as minhas mãos novamente. Por quê? Porque na presença de sujidade, eu tenho que recorrer à água e o sabão. Eu vou lavar as minhas mãos, tá certo? Então, essa é a finalidade da higiene com água e sabão. No ambiente hospitalar, é importante que esse sabão comum tenha uma solução antisséptica, né? Então, a finalidade é remover os micro-organismos que colonizam as camadas superficiais da pele, como suor, oleosidade, células mortas, retirando a sujidade propícia, né? Propícia à permanência e proliferação de micro-organismos. A duração desse procedimento é de 40 a 60 segundos. Por que é de 40 segundos? Porque tem um passo a passo, tá certo? Tem todo um passo a passo, tem todo um critério para a gente tá higienizando as mãos. Vamos ver qual é o passo a passo. Gente, detalhe, a gente pensa que sabe higienizar as mãos, mas a gente não sabe higienizar as nossas mãos. Por quê? Porque quando a gente está lavando as mãos, a gente lava de forma muito rápida e a gente negligencia várias etapas da higiene. Ou seja, em várias partes das mãos, a gente não faz a higienização correta. Então, vamos ver qual é o passo a passo. Esse é o procedimento mais simples, que é o procedimento com água e sabão, tá certo? Primeiro, a gente vai umedecer as mãos e antebraços com água. Em seguida, a gente vai aplicar a solução, que é o sabão, que pode ser um sabão bactericida, um sabão antisséptico, tá certo? E quando a gente aplicar o sabão, eu vou ter que ter uma quantidade suficiente para que eu possa espalhar em todas as áreas de minhas mãos e antebraço. Então, como é que a gente vai começar? Vamos espalhar a solução pela palma das mãos, certo? Friccionando e fazendo algumas repetições desse sabão na palma, tá? Em seguida, a gente vai para o dorso, como vocês observam nessa figurinha letra B, tá? Eu vou garantir, não esqueçam, eu não vou fazer só uma vez, eu vou passar e vou ficar repetindo a lavagem, eu vou ficar esfregando mesmo na parte do dorso e na parte dos antebraços. Eu vou para um dorso da mão, primeiro esquerda ou direita e vice-versa, né? E aí, em seguida, eu vou para entre dedos, como vocês observem bem aí nessa imagem número C, ó, entre dedos. Primeiro eu vou para a esquerda ou direita e vice-versa, tá? Aí depois que eu esfregar bem entre dedos, direita e esquerda, eu vou para a região dos polegares, na letra D, como vocês observam na imagem, né? Ó, polegares, eu vou para um, depois vou para outro. E assim, não podemos esquecer, gente, unhas e ponta de dedos, que é o que a gente chama de leito unguinal, tá certo? Eu faço mais ou menos isso aqui, tá? E passo assim, ó. Então, eu vou para leito unguinal, unhas e ponta dos dedos. Obviamente, eu não vou conseguir fazer uma higienização adequada se eu tiver unhas muito grandes ou se eu tiver unhas postiças, certo? Porque nas unhas muito grandes eu não vou conseguir higienizar de forma satisfatória. E nas unhas postiças, ficam ranhaduras entre a parte postiça e a unha natural. Então, obviamente, ali vão se agregar micro-organismos e eu não tenho uma higienização satisfatória. Pois bem,
logo em seguida, eu vou para a parte das articulações, não é? Para a parte das articulações, as articulações que eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer este movimento nas articulações, certo? E logo depois das articulações, eu vou para os punhos e em seguida eu enxago as mãos, enxago as mãos, não é? E seco. Então, gente, assim, não é um procedimento difícil. Colocou água, colocou sabão, vou para a palma das mãos, vou para dorso e antebraço, vou para o espaço entre os dedos, vou para os polegares, vou para unhas e pontas dos dedos, articulações e punhos. E se eu não conseguir abarcar todas essas regiões das mãos, eu não consigo fazer uma higienização satisfatória. Eu não consigo retirar parte da microbiota que existe das minhas mãos e parte da sujidade que existe nelas. É só a gente observar, gente, que assim, tudo à nossa volta, ele está contaminado, né? Tudo à nossa volta está contaminado. E as nossas mãos, elas pegam em tudo. A gente pega em maçaneta de porta, a gente pega em mesa, a gente pega em bolsa, a gente pega em cadeira, a gente pega em tudo. Então, todos esses objetos, essas superfícies, elas existem micro-organismos. E esses micro-organismos, eles vão agregando às nossas mãos. Bom, mas assim, também tem a diferença de micro-organismos. Por exemplo, os micro-organismos do ambiente domiciliar é diferente dos micro-organismos de um ambiente hospitalar. É diferente. No ambiente hospitalar, os micro-organismos, eles são muito mais agressivos, né? Então, assim, se eu estou na minha casa, eu não preciso me preocupar tanto com os micro-organismos, quando eu tenho que me preocupar com estes micro-organismos no ambiente hospitalar. Então, assim, muito cuidado com aquilo que a gente toca e tudo, para estar sempre higienizando as mãos. Detalhe, chegou no ambiente hospitalar, higieniza as mãos. Aí, a partir de então, se você não faz nenhum procedimento que vá agregar sujidade às suas mãos ou secreções de pacientes, você pode estar apenas utilizando o álcool em gel, mas na realização de procedimento que vá aparecer sujidade visível nas suas mãos e suor, secreção do paciente, eu vou recorrer ao álcool em gel. Álcool em gel, gente, no ambiente hospitalar, o álcool A70 o tempo todo. Então, vamos dar continuidade aqui. O segundo passo, não é? A segunda forma de higienização de mãos é a higienização antisséptica das mãos, tá certo? Tem algumas instituições hospitalares que utilizam a solução antisséptica para lavagem das mãos. Vê só, a primeira forma de higiene de mãos eu coloquei que é a forma com água e sabão, não é? Que é a lavagem das mãos com água e sabão. Essa forma de higienização também é uma lavagem das mãos, mas não é uma lavagem das mãos com água, é uma lavagem das mãos com solução antisséptica, tá? Então, essa lavagem das mãos é o ato de higienizar as mãos, né, com água e o agente antisséptico. Qual é a finalidade? A finalidade é a mesma finalidade anterior, é remover, né, sujidade, micro-organismos, reduzindo a carga microbiológica das mãos com o auxílio de um antisséptico. É a mesma duração, porque é a higiene de mãos. Só que a diferença é que com um é água e sabão e o outro é o agente antisséptico, tá certo? É o mesmo passo a passo, tá? Cobrindo todas as áreas das mãos, como a gente já mostrou anteriormente. Vamos dar seguimento. Bom, aí depois que eu lavo as minhas mãos, tá? Eu retirei a sujidade e aí eu vou
trabalhar, né, no ambiente hospitalar e vou ter sempre o meu álcool 70 ou álcool em gel para estar higienizando as minhas mãos o tempo todo. Então, aí é a terceira parte, né? É a terceira forma de higiene de mãos, que é a fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica. Aí é quando eu vou usar o álcool em gel, o álcool glicerinado. Qual é a finalidade? É reduzir a carga microbiológica das mãos. Mas quando é que eu uso? Bom, quando eu não vejo sujidade visível nas minhas mãos. Ou seja, não tem sujidade, mas eu preciso higienizar as minhas mãos com o álcool para eu tocar no paciente, porque eu já toquei em outras áreas. Eu já toquei numa mesa, numa cadeira, num telefone, num computador. Então, eu não posso tocar no meu paciente. Eu preciso primeiro passar o álcool em gel nas mãos, cumprir todas as etapas, todo aquele passo a passo para que a solução ela haja nas minhas mãos, né? E em seguida que eu possa tocar no paciente. Então, se não houver sujidade nas minhas mãos, eu não preciso lavar com água e sabão. Eu vou apenas utilizar o álcool em gel. A utilização do gel alcoólico a 70% de solução alcoólica ou solução glicerinada pode substituir a higienização com água e sabão quando as mãos não estiverem visivelmente sujas. É aquilo que a gente está batendo. Se houver secreção nas mãos, se houver sujidade, não adianta eu passar o álcool. Eu tenho que lavar primeiro as mãos e depois passar o álcool, tá bom? A duração do procedimento é 20 a 30 segundos. Vamos lá ver. Tá aqui, gente. O passo a passo, né? Eu vou colocar a solução, não é o álcool, tá? Eu vou garantir, como eu falei anteriormente, que as minhas mãos, que todas as partes das minhas mãos e antebraço, a solução cubra, não é? A solução de álcool cubra todas as minhas duas mãos e todas as extremidades delas e antebraço. Aí, depois, aquele mesmo passo a passo, eu vou para o dorso esquerdo, depois eu vou para o dorso direito, aí eu faço alguns movimentos em repetições, tanto no dorso esquerdo quanto no dorso direito e vice-versa. Aí vou para articulações, eu vou para entre dedos, eu vou para leito unguenal, tá certo? Eu vou para polegares. Então, eu tenho que cobrir todas as etapas. Da mesma forma que a gente faz com higiene de mãos, com água e sabão, a gente utiliza com a solução antisséptica, que é o álcool em gel, tá? Então, esse é o passo a passo, tá certo? E aí, a gente vai dando continuidade. A degermação cirúrgica das mãos. Bom, a degermação cirúrgica das mãos, a diferença é porque eu uso na degermação uma escova. Eu uso um meio mecânico, não é? Um meio químico e um meio mecânico, não é? Para fazer a remoção da microbiota das mãos, isso no caso do procedimento cirúrgico. Então, o que é a degermação cirúrgica das mãos? É o ato de redução ou remoção parcial de micro-organismos da pele e de outros tecidos por métodos químico-mecânicos. É o que se faz quando se faz a higienização das mãos usando água, sabão e escova, tá? Essa escova, ela tanto pode ter uma solução antisséptica ou não. Se ela não tiver a solução antisséptica, eu coloco a solução antisséptica, que é ou a clorexidina ou o polvidine, né? Então, a gente vai ver agora o passo a passo, né? Utilizando a escova. Reforçando, a diferença é o uso da escova, da fricção das mãos. Aqui, gente, olha. Primeiro, abrir a torneira, molhar as mãos, antebraços e cotovelos. Detalhe, na degermação cirúrgica, eu não vou
na degermação cirúrgica, eu não vou somente para as mãos e antebraço, eu vou até a região do cotovelo, tá? E aí, obviamente, eu vou abrir minha escova, eu vou abrir minha escova, se ela não tiver embebida com a solução antisséptica, eu vou colocar a solução antisséptica, né, molhar um pouquinho e aí vou passando nas mãos, passo primeiro na palma das mãos, depois eu vou passando no dorso e vou garantindo aquelas repetições, né? Eu não vou passar só uma vez, eu passo e continuo passando, esfregando, né? Vou para uma mão, vou para outra, né? Aí faço uma quantidade de repetições que eu vejo que seja satisfatória. Abarcando, gente, toda a etapa, um tempo de mais ou menos 3 a 5 minutos. Isso tudo para eu cobrir todas as áreas das mãos e permitir que a solução ela vá agir nas minhas mãos junto com a fricção mecânica da escova. Então, eu vou para a palma das mãos, eu vou para o dorso, eu passo entre os dedos, sempre numa mão e outra e garantindo uma repetição satisfatória, tá certo? Unhas, leito unguinal, tá certo? Articulações, antebraço até a região do cotovelo. Então, eu vou fazendo esses movimentos repetitórios de numa mão e outra, fazendo essa escovação até que eu consiga estar satisfeita num tempo de 3 a 5 minutos com a minha escovação, certo? Com a minha degermação cirúrgica. Aí eu tenho aqui, ó, e a gente observa a imagem da mulher molhando, passando a solução nas mãos, no antebraço. E aí depois ela vai para unhas, ela vai para entre dedos, ela já deve ter passado no dorso da mão, tá? E aí, cobrindo todas essas etapas que a gente colocou, ela molha, né? E aí, assim, tem uma outra diferença que na higiene simples de mãos, eu vou enxugar as minhas mãos com papel toalha. Na degermação cirúrgica, para o procedimento cirúrgico, o profissional, ele vai ficar com as mãos elevadas, né, até a sala cirúrgica, e lá o instrumentador ele vai dar uma compressa estéreo, onde ele vai secar as mãos para calçar a luva estéreo, tá certo? Ele não vai secar as mãos com o papel toalha, não. Ele vai secar as mãos com a compressa estéreo. Muito importante, gente, algumas informações muito importantes. No caso das torneiras com contato manual, por exemplo, eu fiz uma lavagem das mãos, né? E eu tenho no meu ambiente hospitalar uma torneira manual. Como é que eu vou fechar? É recomendado que eu feche sempre utilizando papel toalha que eu sequei as minhas mãos. Outra coisa importante, o uso coletivo de toalhas de tecido é contraindicado, não é recomendado. Por quê? Porque elas permanecem úmidas e ali muitos micro-organismos eles se proliferam, tá? Deixando claro que a gente tem que evitar água muito quente ou água muito fria para prevenir o ressecamento da pele, tá bom? Que nossa pele já anda bastante ressecada, não é? Porque a gente usa álcool direto no ambiente hospitalar e aí ela já é um pouquinho ressecada, então evitar essas temperaturas extremas, quente e fria, né? Outra coisa muito importante, gente, antes de iniciar qualquer técnica de higiene de mãos, retirar todas as joias. Primeiro, no ambiente hospitalar, adorno zero. A dor no zero vem lá da norma regulamentadora 32. Por que eu não vou usar o adorno no ambiente hospitalar? Para não correr o risco de levar micro-organismos do ambiente hospitalar para minha casa ou então não contaminar o meu paciente. Por quê?
Primeiro, se eu tenho uma pulseira, se eu tenho um relógio, se eu tenho um anel, eu não consigo fazer a higienização satisfatória das minhas mãos. Por quê? Porque aqueles micro-organismos, eles vão ficar agregados no relógio, eles vão ficar agregados na pulseira, eles vão ficar agregados no anel. Então, antes de higienizar as mãos, tem que retirar. Eu preciso retirar do meu punho, eu preciso retirar relógio, preciso retirar dos meus dedos anel, preciso retirar a pulseira, tá certo? Senão os micro-organismos vão estar agregados ali. E você imagina fazer um procedimento no ambiente hospitalar, levando micro-organismos para o paciente, adoecendo o paciente e trazendo esses micro-organismos do paciente para dentro da sua casa. Então, é muito arriscado você utilizar adornos no ambiente hospitalar, tá certo, gente? Então, por favor, vamos obedecer a NR32 e vamos retirar joias, anéis, pulseiras, relógio, colar, pois sobre tais objetos podem acumular-se micro-organismos. Então, assim, é o que vem defendendo a NR32 há muito tempo, tá? E muitos profissionais de saúde ainda teimam em negligenciar a NR32, tanto levando contaminação para si, como para o paciente, como para a sua família. Então, é isso. A NR32, ela versa sobre a saúde, não é, e a segurança no trabalho nos serviços de saúde. Na nossa instituição, a gente tem uma portaria onde a gente proíbe o adorno, tá? E essa proibição advém exatamente de a gente garantir uma segurança maior para o nosso paciente, né? E aí também tem a questão que coloca o seguinte: mas assim, eu lavo minhas mãos, não tem problema eu ficar com o meu colar, com o meu brinco, com o meu colar, com o meu brinco, eu não estou lavando diretamente, mas ali, no momento em que suas mãos estão sujas, você pega no colar, você pega no brinco e você leva micro-organismos. Você leva micro-organismo para sua casa, né? E, assim, num procedimento cirúrgico, é muito inseguro você tá com colar, você tá com brinco. Olha, assim, a gente já escutou histórias e já viu situações acontecerem em todos os lugares do nosso país, onde colar toca na cavidade do paciente, brinco cai. Gente, vamos evitar esse tipo de acidente, Para a gente evitar esse tipo de coisa, vamos retirar os adornos ao entrar no ambiente hospitalar, tá certo? Ele não precisa cair, ele não precisa se contaminar, eu simplesmente não vou usar esses adornos. E com a higiene de mãos, principalmente, eu não posso lavar as minhas mãos se eu tiver qualquer acessório, porque os micro-organismos, eles vão permanecer ali, tá bom? Então, gente, como a gente colocou, tá bom? Os requisitos importantes para a higiene de mãos, retirada dos adornos, a nossa portaria na maternidade, ela é a portaria número 78, que proíbe o uso de adornos, tá? E utilizar o sabão, né, na quantidade adequada, ou o álcool em gel na quantidade adequada, fazendo a técnica correta, obedecendo o tempo correto, porque eu vou deixar o produto agir na minha mão. Eu tenho que deixar o produto agir na minha mão. Tá ok? E aqui, gente, são os 5 momentos para a higiene de mãos no contato com o paciente. Como eu coloquei para vocês, eu chego no ambiente hospitalar, eu vou lavar minhas mãos. Eu chego no meu setor, eu vou lavar minhas mãos. Só que eu pego na bancada, eu pego no prontuário, eu pego no telefone, eu pego no computador, eu pego na unidade do paciente, pego no suporte de soro, pego na cama e depois vou pegar no meu paciente. Eu higienizei as minhas mãos? Eu higienizei as minhas mãos? Não, eu não higienizei as minhas mãos. Eu contaminei o meu paciente. Mas eu lavei no início. Mas você pegou numa série de outras coisas que contaminou, que contaminou suas mãos e, consequentemente, contaminou seu paciente. Então, antes de tocar no paciente, higiene de mãos. Se eu já lavei e não tem sujidade, então eu vou usar o álcool. Usar o álcool,
cobrir todas as etapas, né, todas as partes das mãos, e aí sim eu posso tocar no meu paciente. Então, os 5 momentos de contato com o paciente. Antes de tocar no paciente, higiene de mãos, por favor. Antes da realização de qualquer procedimento. Aí eu toquei no meu paciente, vamos supor que eu vá preparar uma medicação. Preparei a medicação e vou infundir no paciente. Antes de infundir no paciente, higiene de mãos novamente. Aí eu vou, por exemplo, tocar um curativo, fazer um curativo. Nesse curativo, higiene de mãos novamente. Após o curativo, se não tiver sujidade nas minhas mãos, álcool, se tiver sujidade, eu vou lavar as minhas mãos. E tem um detalhe também, tem a questão do uso da luva. Sempre que eu for calçar a luva, por exemplo, eu vou trabalhar com secreção. Se eu for trabalhar com secreção, eu vou calçar a luva. Mas antes de calçar a luva, eu tenho que higienizar as minhas mãos. E após eu retirar as luvas, eu tenho que higienizar as mãos novamente. Aí o que vai determinar se é água e sabão ou se é o álcool é a presença de sujidade. Mas antes da luva e depois da luva, higiene de mãos, ou água e sabão, ou solução antisséptica, tá certo? Após o contato com o meu paciente, higiene de mãos novamente. Peguei na unidade do paciente, higiene de mãos novamente. Então, gente, é o passo a passo de higiene de mãos, são os critérios que a gente precisa cumprir, tá certo? Para garantir um cuidado seguro com o nosso paciente. Tá bom? E eram essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que elas tenham sido claras, tá bom? E assim, qualquer dúvida, a gente vai estar fazendo essa discussão no canal posteriormente, tá bom? E assim, gente, muita atenção. A principal mensagem que eu quero colocar para vocês nessa aula de hoje é que nós, profissionais de saúde, nós estamos levando muito adoecimento para a gente, estamos levando também para os nossos pacientes através das nossas mãos. Os estudos, eles têm mostrado todos os dias que os nossos pacientes, eles mais se infectam através das mãos dos profissionais de saúde. Então, é uma medida simples, é uma medida fácil, mas é ao mesmo tempo a medida mais negligenciada. Então, vamos dar importância para a higiene de mãos e vamos prevenir infecção no nosso paciente, vamos prevenir infecção para a vida da gente e vamos deixar de levar infecção para os nossos familiares. Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês. Higiene de mãos, sempre.